Bom, e mesmo com a imunidade das exportações, o Senar será superavitário em 393 milhões de reais, segundo o estudo da Tendências Consultoria, que demonstra que o serviço de aprendizagem rural não será impactado com a decisão do STF. Há espaço para aumento de arrecadação no mercado interno. Em recurso impetrado pelo próprio Senar, a entidade alega que excluir as exportações causaria uma perda de arrecadação de 54% e, consequentemente, deixaria de realizar cerca de 2 milhões de atendimento ao ano. Já a Citrus BR avalia que a arrecadação sobre as exportações é mais uma taxa que compromete o desempenho do setor citrícola. Vamos falar ao vivo com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto, aqui com a gente. Oi, Ibiapaba, bom dia para você. Obrigada também por estar na abertura aqui dessa semana, dessa segunda-feira, edição aqui do Bem da Terra. Bom, é uma discussão também que já vem há tempos, né, sendo falada por todos vocês, principalmente sobre a taxação no setor da citricultura e, consequentemente, aí nessas exportações. Qual o ponto de vista da Citrus BR? Como é que vocês avaliam, então, toda essa decisão? Bom dia, Renata. Primeiro, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bem, primeiro ponto, Renata, é nosso mais profundo respeito pelo trabalho feito pela CNA, pelo Senar, prestam aí um serviço de grande relevância para o produtor rural, mas a gente tem que separar as coisas. Quando a gente fala dessa questão dessa contribuição sobre as exportações, a gente tem que dividir o assunto em três grandes pilares. O primeiro deles é jurídico. Já existe uma maioria formada no Supremo Tribunal Federal, com 9 votos a 2, em favor de uma interpretação de que se trata de uma contribuição social geral. Portanto, as exportações seriam imunes a essa taxação. O segundo ponto que eu acho que é importante é a questão financeira que você bem trouxe. Ninguém aqui está defendendo qualquer tipo de descontinuidade nos trabalhos do Senar, muito pelo contrário, que continue muito bem, mas sendo financiado por quem tem que financiar o Senar, que é justamente o produtor rural. Está claro, inclusive, pela própria decisão do Supremo, que existe uma margem muito grande para que o Senar ele possa ampliar essa arrecadação, uma vez que foi definido que essa contribuição ela é feita sobre toda a receita do agronegócio, menos as exportações. Então, você teria ali um grande espaço para o Senar evoluir. Claro, tem uma série de dificuldades, logística, não é uma coisa fácil, mas esse espaço existe. E, além disso, está claro pelo trabalho feito pela Tendências Consultoria, em nota técnica assinada pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega, portanto, é um economista aí de renomada reputação no mercado, de que a instituição continuaria muito bem, obrigado, com saúde financeira, com faturamento aí, receitas, né, superavitárias na ordem de 400 milhões de reais, o que, Renata, é muito dinheiro, inclusive para grandes empresas do agro como resultado. E o último ponto, que eu acho que também é muito importante, é uma questão de coerência. A CNA tem feito um trabalho irretocável no que diz respeito à defesa da não tributação das exportações. Somos parceiros nessa discussão, na reforma tributária, mais antigamente ali na reforma previdenciária. Então, nesse ponto, a CNA sempre teve ali um posicionamento histórico irretocável. Então, não faz sentido que haja dois pesos e duas medidas. Até porque isso pode ser um precedente perigoso para que, eventualmente, algum governo ache, olha, se o próprio setor do agro, ele taxa as exportações, por que algum governo não poderia? Então, por todos esses motivos, a gente acredita que o Supremo pode ter, sim, a serenidade de manter o voto e, com isso, manter as exportações brasileiras imunes. Muito bom você colocar já esses pontos principais. E agora nós estamos em qual momento, Ibiapaba, aqui para toda a nossa audiência entender e quais são esses próximos passos, digamos assim? Bem, existe um recurso impetrado pelo Senar, que certamente vai ser analisado pelos ministros do Supremo, e aí é uma questão de uma decisão dos próprios ministros do Supremo. Já existe uma maioria formada nesse sentido, né? Agora, obviamente, muita coisa tem que ser analisada, enfim, eu tenho certeza que
a CNA, o Senar, eles vão ter as condições de mostrarem seus melhores cálculos, enfim, abrir suas contas, mostrar ali tudo que eles precisam mostrar, e aí não tenho dúvida que os ministros do Supremo vão decidir da melhor maneira possível. Agora, obviamente, aqui a gente espera que essa decisão seja no sentido da coerência, de manter as exportações brasileiras imunes de qualquer tipo de contribuição. E como é que está essa articulação, né? Essa conversa, esse diálogo com a própria CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Senar, aí, o sistema que é muito importante, né? Como a gente enfatizou aqui, de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e que é exemplar aí em várias partes do nosso país. Como é que vocês também vêm fazendo essas discussões meio que internamente? Tem tido coerência, contrapartidas? Como é que está atualmente, Ibiapaba? Essa é uma discussão técnica, Renata, é uma discussão que ela já vem de muitos anos, como você colocou. Esse processo, ele foi julgado no chamado tema 801, no qual se discutia justamente se a arrecadação do Senar ela se daria sobre a folha de pagamento ou sobre toda a arrecadação do agro. E aí o STF ele decidiu que era sobre toda a arrecadação do agro. Então, por tudo que é produzido, pode sim cobrar essa taxa de 0,25%, e isso é destinada para o Senar, e que o Senar tenha muito sucesso. É muito importante a gente colocar isso. Assim, o nosso desejo é que o trabalho do Senar ele continue cada vez mais forte, porque ele é relevante, ele é importante. Socialmente ele é importante, tanto que o próprio Supremo definiu que se trata de uma contribuição social geral. Então, nesse sentido, a gente tem todo o desejo aí de que o Senar consiga avançar, mas que deixe as exportações brasileiras fora disso, que não faz parte desse guarda-chuva que ele deveria tributar. Agora, falando um pouco desse mercado, do ritmo de exportações, como é que vocês estão avaliando já esse segundo semestre, né? Esse início de segundo semestre e já balanço de 2023, Ibiapaba? Bem, esse segundo semestre de 2023, na verdade, é o nosso primeiro semestre, né? Porque a nossa safra, ela começa em 1º de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, a gente está começando aqui o ano praticamente no segundo mês de exportação. A gente vive um momento, Renata, bastante interessante do setor citrícola, no qual a demanda ela tem tido aí um ritmo bem interessante, e a gente vive um momento de uma grande restrição global de matéria-prima. Então, a gente tem a Flórida com a menor safra aí, em 50 e tantos anos. O Brasil é a 4ª safra seguida que a gente tem entre safras pequenas e médias. México, que poderia ser aí um competidor importante, a gente já falou aqui, inclusive, no seu programa algumas vezes sobre o México, também teve problemas climáticos e teve uma redução da ordem de 25% na sua safra, na sua produção. Então, o que aconteceu? Enxugou o mercado, os preços estão elevados, a Bolsa de Nova York, a Bolsa ICE, como referência, a gente até tem comentado que ela até quase que entrou em colapso, porque tiveram aumentos especulativos muito grandes, até afastando um pouco da realidade quando a gente compara com outras publicações, com outros dados públicos que existem sobre precificação de suco. Então é um momento interessante, assim, poderia ter um pouquinho mais de fruta, um pouquinho mais de suco, seria melhor para o setor, mas é melhor você ter este tipo de ambiente do que o contrário, que a gente já discutiu aqui também 10 anos atrás, quando existia um excesso de produção. Exatamente, né? A gente sabe de todo o problema já afetado, sobretudo ali na Flórida e Estados Unidos, ali um grande produtor, mas o estado da Flórida que realmente sofreu muito aí, devastado pelo greening. A gente faz um trabalho super interessante aqui no Brasil para que não ocorra, né? Mesmo a gente tendo a diversidade dessa doença, mas o trabalho do Fundecitrus aí louvável nesse sentido, ano a ano ali anunciando as safras, que eu também participo por lá. Então, a gente segue nessa tendência agora, digamos, de mais equilíbrio aí de mercado e que continue assim, claro, e todo mundo de olho, né, nesse combate ao greening, né, Ibiapaba? Não tenha dúvida, o trabalho do Fundecitrus, sem sombra de dúvida, ele é exemplar, é uma instituição
que muito nos orgulha de fazer parte dela, como um representante da indústria aqui, que é sócia no Fundecitrus junto com os produtores, mas é um alerta, né, Renata? Assim, o greening ele está mais controlado em comparação com a Flórida, mas a gente já começa a ver que a incidência de queda, a taxa de queda decorrente do greening, ela começa a aumentar. Algumas regiões, o greening, ele de uma maneira endêmica, ele fica com taxas mais elevadas, então, assim, tem muita coisa para fazer. O jogo está longe de estar ganho. Para o Brasil continuar na liderança desse mercado mundial de suco de laranja, precisaremos produzir bem e, acima de tudo, manter os nossos pomares sadios. Exatamente. Eu lembrei agora das férias, eu estive nos Estados Unidos e em outras regiões ali, e todo o suco de laranja que eu pegava, eu já olhava atrás, produzido com fruta brasileira, mesclado ali com suco de laranja, também laranja vinda dos Estados Unidos, e aí junto com o brasileiro. Eu falei, então tá bom, então estamos ali coerentes. Obrigada, Ibiapaba, um excelente dia. Tchau, tchau, boa semana. Obrigado, Renata, uma ótima semana. Tchau, tchau.